Hoje à noite eu quero falar, penso eu, rapidamente, sobre a diferença na vida do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele é o homem mais mencionado na Bíblia entre os bons reis, depois de Davi. Ele é mencionado até em Isaías, ele é mencionado em Reis, mencionado em Crônicas. Não é à toa que ele tem tanto espaço assim na Bíblia. O rei Ezequias tinha todas as desculpas e justificativas do mundo para ser um revoltado, um desobediente, uma pessoa má. O rei Ezequias poderia ter culpado o seu pai, que era uma péssima pessoa, o rei Acás, para ser uma pessoa muito longe de Deus. Mas ele tomou a decisão de renovar uma aliança com Deus, andar com Deus. Isso fez toda a diferença. Para colocar o que eu vou dizer no determinado contexto, deixe-me falar um pouquinho de Acás e de em que pé estava Ezequias na família na qual ele foi criado. E para você entender a Bíblia, eu vou te dar uma dica. Para você entender o Velho e Novo Testamento, eu vou te dar uma dica. Inclusive para você entender Deus. Presta bem atenção nessa dica. Deus só se relaciona conosco como um Deus de aliança. Parece que ele não sabe se relacionar de outro jeito. E se ele soubesse, ele não quer. Ele quer ser um Deus de aliança. Ele não faz uma aliança com uma pessoa ou com um povo, porque a pessoa ou o povo merece. Ele faz porque ele se revela, porque ele é bom e ele é de misericórdia. É assim que Deus se relaciona, revelando-se um Deus de amor, um Deus de misericórdia. E sendo pecadores como nós somos, ele não só se revela, mas ele também diz que ele vai perdoar, ele vai salvar. Na justiça de Deus, essa salvação, esse perdão, só acontece com o derramamento de sangue de um inocente. O único inocente para isso é Jesus, outrora simbolizado pelo sangue dos sacrifícios de animais. Então, na aliança de Deus com um povo ou com uma pessoa, tem derramamento de sangue de um inocente morrendo por aquela pessoa, e aquela pessoa reata ou passa a ter um relacionamento com Deus. Conforme ele se arrepende, ele se entrega a Deus. Uma vez que Deus se revela, uma vez que Deus redime e salva por meio da morte de um inocente que toma o lugar, uma vez que o pecador se arrepende, crê e recebe o Senhor, aí ele está em aliança. Presta bem atenção para você entender a Bíblia. Senão os textos ficam meio esquisitos. Senão você vai ler como os filósofos das universidades, criticando Deus, a Bíblia, porque eles não pegaram o ponto principal. Uma vez que nós estamos aliançados com Deus por graça e misericórdia, e o inocente morreu no nosso lugar, e nós não merecemos, mas arrependemos, cremos e recebemos, e esse inocente é Jesus, então o cerne da aliança é esse. Presta bem atenção. Eu serei o seu Deus, e você vai ser o meu servo. E é para valer. Eu serei o seu Deus e você será o meu servo. De uma forma coletiva, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. E é para valer. Da parte de Deus é para valer. E se tivéssemos entendido a Bíblia, é para valer. Quando Deus começou a fazer essa aliança, ele em seguida falou claro, presta bem atenção para você entender a Bíblia. Por que os profetas falaram o que falaram? Por que os salmos falam o que falam? Por que Jesus morreu por nós e os apóstolos pregam o que pregam? Exatamente por causa do que eu estou te falando agora. Uma vez aliançados com Deus, concordaram que eles seriam um povo de Deus, e Deus seria o Deus deles. Depois que Deus os liberta lá do Egito, com grandes manifestações de poder, e os preserva,
pelo sangue do Cordeiro derramado e o sangue passado ali nos portais. Depois que eles concordaram, e Deus disse: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Em seguida, a primeira coisa que Deus disse é: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. E a partir daí vem toda a lei de Moisés no contexto da aliança. Acás era o pai de Ezequias. Acás chutou o balde, o pau da barraca e tudo. Acás não quis saber que ele era parte do povo da aliança. Acás não cumpriu a parte do trato. Acás adorou deuses que não eram deuses de Canaã, da Síria, de Damasco, por aí afora. Não só ele adorou, ele sacrificou os seus filhos. Quem tem nariz grande tem que abrir bem o copo, senão o nariz não deixa. Não sei se eu tenho nariz grande, mas fiquei com a impressão que eu tenho, porque estava difícil aqui de beber água. E Acás, ele chutou o pau da barraca, se tornou idólatra, promíscuo, sacrificou os seus próprios filhos, os irmãozinhos de Ezequias. E não só isso, ele fechou o templo. Presta bem atenção aqui. Se você estiver prestando atenção, a Bíblia vai ficar fácil a partir desse momento. Quando o templo foi construído, você tem que prestar atenção no que eu vou te falar. O templo tinha 3 propósitos. Pergunta na sua cabeça aí, quais são os 3 propósitos? Se deu branco, é porque você não sabe. Então presta bem atenção. Primeiro propósito: os sacrifícios feitos no tabernáculo de Moisés, que estava em pleno uso, seriam agora feitos no templo. Davi, que havia construído um tabernáculo só para a arca, que era um músico, um adorador e um homem de oração, ele fez no seu tabernáculo, o tabernáculo de Davi para a arca, ele fez todo um ritual de adoração que nós não sabemos qual é e eu gostaria de saber. Ele fez todo um ritual de oração, de adoração. Não fez só isso. Ele pagou para os adoradores, Asaf e os seus irmãos. Não só isso. Ele compôs as músicas de adoração e ainda ele era tão músico que dizia: isso aqui é para tocar com tal instrumento, isso aqui com tal instrumento, esse aqui com tal instrumento, esse aqui fala para o mestre de canto que é assim. O rei Davi era bom de música. E ele instituiu toda uma rotina de adoração. Asaf, que não era fraco com seus irmãos, também foi compositor. Juntos, eles determinaram diretrizes de adoração. Quando a arca sai do tabernáculo de Davi e vem para o templo veio não só os sacrifícios do tabernáculo de Moisés, veio todas as diretrizes de Davi de adoração para o templo. Com isso, o templo era lugar de arrependimento nacional, com a morte dos inocentes animais. O templo era lugar de adoração, segundo as diretrizes do rei Davi, e o templo era lugar de oração. Porque Salomão orou mais ou menos assim quando ele estava consagrando o templo: Senhor, se o teu povo pecou, fez isso, fez aquilo, está passando fome, tem praga, está perdendo a guerra, uma longa oração, mas se vier e se arrepender nesse lugar, e se orar voltado para este lugar, ouve tu dos céus. Senhor, apesar que o céu dos céus não pode te conter, coloca um pouquinho aqui da tua presença, e que esse templo seja lugar da tua habitação. Deus pôs, para começar, ele pôs um pocão, né? A glória de Deus se manifestou tanto que os sacerdotes não conseguiam entrar no templo e caíam. E o templo foi sem lugar da habitação, da presença de Deus no Santo dos Santos, só um pouquinho, porque o céu dos céus não podem conter o Senhor. Quando Deus respondeu para Salomão, ele disse assim: ouvi a tua oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar,
buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a terra, e a partir desse momento, meus olhos e os meus ouvidos estão abertos para as orações feitas neste lugar. Por isso que Daniel orava voltado para o templo, os judeus de lugares distantes mesmo em Israel oravam voltados para o templo, os judeus de Jerusalém oravam no templo, a igreja primitiva orava no templo, porque o templo era lugar de oração, de adoração, segundo as diretrizes de Davi, e de sacrifícios de arrependimento de pecado nacional. Quando Acaz, na sua loucura, fechou o templo, ele fechou o lugar de arrependimento nacional. Ele fechou o lugar de adoração, segundo as diretrizes de Davi, ele fechou o lugar de oração. Acaz foi horrível, ele foi terrível. Antes de eu viajar lá para junho, eu preguei da palavra do Senhor por Isaías para o rei Acaz, em Isaías 7, como Acaz não se arrependeu, como que aquela palavra se cumpriu. Deus preservou Judá por causa das promessas, inclusive da vinda de Jesus, mas como que não tendo confiado no Senhor, foi confiar em Tiglat-Pileser, o imperador da Assíria. Ele foi depois opresso por esse imperador e só sobrou coalhada para ele comer, segundo a palavra de Isaías, e ainda assim Acaz não se convertia e não se converteu. Com isso eu quero dizer para você que se você fosse filho de Acaz, como Ezequias, você tinha todos os motivos do mundo para se justificar, para ser rebelde, desobediente. Você ia poder falar, papai isso, papai aquilo, mamãe isso, mamãe aquilo. Ezequias não foi nessa linha. Ezequias simplesmente decidiu: eu vou temer a Deus. Ezequias, filho do rei Acaz, nós não temos os detalhes, ainda jovem ele já servia a Deus. E alguns dos seus irmãozinhos foram sacrificados pelo seu pai, ainda assim ele servia a Deus. E o dia que ele se tornou rei, presta bem atenção aqui, uma grande possibilidade de que no primeiro ano, no primeiro mês, exatamente no primeiro dia. Essa é a lógica. Mas para eu não te disser que tem outra possibilidade, a gente se refere a julho como 7º mês, agosto, 8º mês, não é? No mês 7, no mês 8, não é isso? Então, no primeiro ano do seu reinado, ele pode ter começado no 8º ano de um dado ano, e no primeiro mês do seu primeiro ano pode ter sido 4 ou 5 meses depois. De qualquer maneira, foi no primeiro ano, logo no início, com grande possibilidade de que foi no primeiro ano, no primeiro mês de reinado, no primeiro dia. Ele tomou uma decisão. A decisão é: eu vou renovar a aliança com Deus. Segundo Crônicas, capítulo 29, verso 10, a partir desse momento, mantenha a sua Bíblia aberta, eu vou fazer referências a alguns versos que está nesse capítulo. Ezequias, logo no primeiro mês, no primeiro ano do seu reinado, com grande lógica, mas para o primeiro dia, exatamente o primeiro dia, no 2 Crônicas 29, verso 10, ele disse: pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Logo no primeiro dia, ou ainda no primeiro ano, ele disse: eu vou fazer aliança com Deus. Eu vou fazer aliança com Deus, porque eu sei que eu sou o povo da aliança. O povo da aliança foi salvo pela graça, mas o inocente morreu.
O inocente pagou o preço. Estar em aliança é: eu serei o seu Deus, você vai ser o meu servo. Estar em aliança é: não terás outros deuses diante de mim. Estar em aliança é: você não vai ser Acaz. A sua vida, a sua mente, o seu coração, tudo que você tem é de Deus, é para Deus. Mas Acaz não quis saber. Mas Ezequias sabia que não tem jeito de ter bênção, de ter vitória, proteção, rompendo a aliança. Não tem jeito de servir os deuses de Canaã e de Damasco e achar que vai vencer guerra, que vai ter anjos protegendo, ou Deus com a sua presença e poder. Não tem jeito. Por isso eles estavam no estado de miséria. Verso 6. Nossos pais foram infiéis, inclusive o pai dele, Acaz. Fizeram o que o Senhor nosso Deus reprova. Verso 6, 2 Crônicas 29. Eles o abandonaram, desviaram o rosto do lugar da habitação do Senhor e deram-lhe as costas, porque Acaz fechou o templo. E o verso 8 diz: a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém. Não que Deus agiu diretamente, só parar de abençoar, só parar de proteger, a coisa complica. E Deus afastou. Acaz não andava segundo os termos da aliança. Acaz tinha muitos deuses no lugar do Senhor. Por isso Deus se afasta na ira dele, no seu descontentamento. Lá estava Judá, Jerusalém, como objeto de espanto. Veja aí o verso 8. Objeto de espanto, de horror, de zombaria. Em junho, quando eu preguei, falei de Isaías 7, todas as nações ao redor zombavam. Eles estavam num estado de miséria. E Edom invadindo também o território, pegando o território. Não só isso, quando a Síria, ao norte, venceu a batalha, escravizou vários, e depois perderam batalhas para os filisteus, isso nos dias de Acaz, depois para os edomitas, com possibilidade dos edomitas também terem escravizado. Veja o verso 9. Por isso os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levadas como prisioneiros. Eles estavam num estado de miséria. Mas o que o rei Ezequias fez no primeiro ano, no primeiro mês, no primeiro dia? Verso 3 diz que ele reabriu as portas do templo. Começou a fazer o caminho inverso do seu pai. Verso 4 diz que ele convocou os sacerdotes e os levitas. E o verso 5 eu vou ler, presta bem atenção. Convocou os sacerdotes e os levitas e disse: escutem-me, levitas. Consagre-se agora, consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Como eu comecei do verso 10 para o verso 5, comecei de trás para frente, agora eu vou de frente para trás. Ele chamou os sacerdotes, os levitas e falou: consagrem-se a Deus, consagrem o templo. Nós estamos nessa miséria, quebramos aliança com Deus, filhos e filhas, esposas escravizados, somos motivos de zombaria, a ira de Deus está contra nós, nós o abandonamos, nós tínhamos uma aliança com Ele, mas quebramos. Não era para ter outros deuses, por causa do meu pai nós temos dezenas e centenas. Não era para o templo estar fechado, lugar de oração, adoração e de arrependimento nacional. Não era para estar fechado, cheio de ídolos lá dentro. Não era para ter o altar de Damasco, cópia de um altar de Damasco, que Acaz tirou as medidas quando visitou Tiglat-Pileser, mandou fazer um igual.
e colocou no pátio dos sacerdotes, estava cheio de imundície. Ele falou: nós vamos fazer uma aliança com Deus. Eu quero fazer uma aliança com Deus. Eu não vou ser aquele filhinho, papai isso, por isso eu sou assim, mamãe assim, então também sou assim. No Brasil todo mundo rouba e nós estamos em crise, então eu sou assim. Não tem nada de Gabriela, nasci assim, eu sou assim, não. Eu vou fazer aliança com Deus. Nós vamos andar com Deus. Nós vamos nos arrepender. Ele deu a ordem, os sacerdotes se purificaram, se arrependeram dos seus pecados. Nada, eles iam entrar no Santo dos Santos, eles iam entrar no lugar santo para tirar as imundícies. Era lugar da habitação de Deus, mesmo abandonado, era lugar da habitação de Deus. Estavam com medo, né? Então eles se arrependeram, se purificaram, e só os sacerdotes entraram no Santo dos Santos, no lugar santo, e começaram a tirar a imundície. O texto diz que demorou 8 dias. Eles traziam a imundície para fora, e os demais levitas levavam até o vale do Cedron. Aqui está o Monte das Oliveiras, descendo é o vale do Cedron, aqui está o templo. Aquela famosa foto que você vê, a mesquita azul com a abóbada dourada, a foto tira aqui no Monte das Oliveiras, e você vê a fotografia da mesquita, assim, geralmente no centro das fotos. Você deve lembrar por essas fotos que a mesquita está lá no fundão, e você pode ver uma colina assim subindo, onde está a mesquita. A mesquita está no lugar onde era o templo. E a foto é tirada do Monte das Oliveiras. O Vale do Cedron é essa baixada que você vê nessas fotos de Israel. Os sacerdotes tiravam, os demais levitas desciam colina abaixo, foram queimando a porcariada. 8 dias depois estava limpo o Santo dos Santos, o lugar santo, mãos a obras, todos os levitas, todos os sacerdotes limparam os pátios internos, os pátios externos, reabriram os portões, cobriram com ouro os portões. O verso 17 diz que em 16 dias, verso 17, terminando aí o verso 17, no fim diz, terminando tudo no 16º dia, e esse verso diz que começaram no primeiro dia do primeiro mês. Eles terminaram de purificar o templo das tranqueirice, e desentulhar o templo das tranqueiras. Verso 18 diz que foram falar para Ezequias. Então falaram no 16º dia. No dia seguinte, verso 20, 17º dia, Ezequias não podia esperar 1 minuto. No 17º dia, verso 20, cedo na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade juntos, subiram ao templo do Senhor. Se fôssemos ler tudo, não vou ler, mas verso 21 diz que por ordem do rei tinham que levar 7 novilhos, 7 bezerros, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado. Presta bem atenção no verso 21, é muito importante. Como oferta pelo pecado do reino, da realeza, da família real. Ezequias estava consciente que a família real, o seu pai, e por influência do seu pai, estava longe de Deus. As ofertas eram pelo santuário que tinha sido fechado e repleto de abominações, e também por Judá. E segundo a ordem do rei, os 7 bezerros, os 7 carneiros e os 7 cordeiros foram pela família real, pelo santuário e pelo reino de Judá. O verso 23 diz, e presta bem atenção, esse é um verso muito importante, que por sua vez os 7 bodes ficaram para o fim.
os 7 bodes, para oferta pelo pecado, foram levados para diante do rei. Isso aqui não é uma brincadeira, é coisa séria. Diante do rei e da assembleia, que impuseram as mãos sobre eles. Isso tem significado. No tabernáculo de Moisés, antes do animal inocente, simbolismo de Jesus, morrer pelo pecador, era colocado as mãos sobre o animal. Significava isso o reconhecimento: eu sou pecador, eu mereço morrer. Mas por causa da minha aliança com Deus, do seu amor e da sua misericórdia, não há salvação sem derramamento de sangue, mas a culpa do meu pecado está sendo transferido para o animal, e o animal morrerá em meu lugar, simbolizando Jesus. Nesse momento, o rei, diante de todos, impôs as mãos. Com isso, ele admitiu publicamente: eu sou pecador, eu mereço morrer. Mas por causa da graça e da misericórdia de Deus, em arrependimento de pecado e fé no Senhor, renovando a aliança, o animal tomava a culpa do seu pecado, simbolizando Jesus, e morria no lugar do rei e de Judá, em especial os 7 bodes. O rei sabia muito bem para o que servia o templo. Lugar de arrependimento nacional lá e pessoal, lá estava ele e a família real se arrependendo, lá estavam os sacerdotes e os levitas se arrependendo, lá estava o povo se arrependendo, e lá estava diante dos 7 bodes também se arrependendo de maneira sacerdotal, não só por Judá, por todo o Israel. E lá estava então os sacrifícios, estavam as orações, mas o rei não quis saber. Ele sabia que o templo tinha 3 propósitos: lugar de oração, lugar de adoração e lugar de arrependimento nacional. Por isso, no verso 25, veja bem o que o rei faz. É o rei que faz. É o rei que fala: vou fazer aliança. É o rei que fala para os sacerdotes: consagrem-se. É o rei que fala: purifica o templo. É o rei que fala: traz tantos animais. É o rei que fala: vamos nos arrepender. E o verso 25, o rei faz isso. O rei posicionou os levitas no templo com símbolos, liras, harpas, segundo as prescrições de Davi e do profeta Natã. Verso 27, então Ezequias ordenou que sacrificasse o holocausto sobre o altar os 7 bodes. Iniciado o sacrifício, começou também o canto em louvor ao Senhor, ao som das cornetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Enquanto eles se arrependiam, todas as instruções de Davi, que eram sabidas e conhecidas, e do profeta Natã, foram recomeçadas. E o que aconteceu? Verso 28, enquanto eles sacrificavam, toda a assembleia se prostrou, todos os judeus que estavam lá, convocados pelo rei, se prostrou. Verso 29, o rei também se prostrou e adorou a Deus. A partir desse momento ele disse para o povo: o templo está reaberto, a nossa aliança com Deus está renovada, esse é lugar de arrependimento, esse é lugar de adoração, esse lugar é de oração, nós temos aliança com Deus. E aliança com Deus não é brincadeira. Eu serei o seu Deus e você será o meu servo. Não terá diante de mim outros deuses.
Não fará para ti imagens de escultura. Tiraram todos os deuses que não eram Deus, purificaram o templo, renovaram a aliança, renovaram o compromisso, fizeram com arrependimento de pecados, fizeram com adoração, fizeram com os simbolismos dos sacrifícios e renovaram a aliança com Deus. O verso 35 diz assim no final: assim foi restabelecido o culto no templo do Senhor. O verso 36 diz: Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo em tudo em tão pouco tempo. Como eu te disse, Ezequias podia dizer: papai isso, papai aquilo, papai acaso, papai matou meus irmãozinhos, mamãe isso, papai aquilo, que pobreza, que miséria, meus primos são escravos, eu tenho irmãos que são escravos, onde está Deus, o Deus de amor, de misericórdia? Eu vou ser revoltado, eu vou ser desobediente, eu vou me perder por aí. Ezequias tinha consciência que o povo da aliança, começando pelo seu pai, tinham quebrado a aliança. Que a gente não pode esperar a vitória de Deus quebrando a aliança. A gente não pode esperar a doce voz do Espírito Santo no nosso coração quebrando a aliança. A gente não pode esperar autoridade sobre demônios e enfermidades quebrando a aliança. A gente não pode distanciar de Deus e achar que Ele está de brincadeira, que nem nós estamos de brincadeira com Ele. Porque a parte dele, Ele mantém firme e fiel. Agora a nossa parte é firme e fiel também. Senão a gente começa a entrar pelo cano, irmão. Literalmente falando, a gente entra pelo cano. Não terá outros deuses diante de ti. Eu me revelei, foi graça, misericórdia, te salvei, mandei o Salvador, ou ainda vou mandar o Salvador, mas se você crê nele, antes dele nascer, você está salvo, eu vou te salvar. Eu me revelei, eu te tirei do Egito, eu vou ser o seu Deus, você vai ser meu povo. Mas não espera a vitória quebrando aliança, não espera a vitória com brincadeira, não espera a vitória colocando deuses que não são Deus na nossa vida, não espera a vitória se vendendo para o pecado, para outros propósitos, não espera a vitória se deleitando em tudo que não é Deus e não é a sua presença. Porque nós temos aliança e Ele é sério em abençoar, em cuidar. Mas Ele também não vai proteger ninguém que se torna idólatra de uma forma ou de outra. Eu queria trazer tudo isso para nós. Se nós lêssemos primeiro Crônicas, segundo Crônicas 29, sem consciência do contexto do livro, a Bíblia fica meio sem sentido. A Bíblia só tem sentido porque Ele é o Deus de aliança. Ele se relacionava com Judá como Deus de aliança. Eu sou o seu Deus, você é o meu povo. Eu sou o seu Deus, você é o meu servo. E você não me conhecia, eu me revelei. Você não merecia, eu te salvei sem brincadeira. Da agora em diante, você anda comigo, eu ando com você. E cada vez que Israel se distanciou, entrou em ação as maldições da lei de Deuteronômio 28. Toda vez que alguém voltou para Deus como Ezequias, entrou as bênçãos de Deuteronômio 28. Não por mérito, mas respondendo à graça e à misericórdia de Deus. O que isso tem a ver com a minha vida, com a sua? Não sei se você está bem informado, mas presta bem atenção no que eu vou te dizer. Você sabendo ou não sabendo, quando você recebeu Jesus como Senhor, o seu Salvador, você está em aliança com o Senhor. Cada vez que você toma a ceia porque você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador.
Também por graça e misericórdia, o inocente Jesus morreu por você. Por isso que na ceia, ele falou, esse aqui é o meu sangue, o sangue da nova aliança, como prometida por Jeremias. Esse é o sangue da nova aliança, derramado por muitos. Quando ele pegou o pão, ele disse, esse é o meu corpo, oferecido por vós. Nós estamos em aliança com Deus. Deus não sabe se relacionar de outro jeito. Se Ele pudesse, Ele não quer. Porque na Bíblia, Ele só se relaciona em aliança. Ele é o santo e poderoso Deus. As pessoas estão nas trevas, nunca vão encontrá-lo. Por misericórdia, Ele se revela. As pessoas não podem se salvar, mas ele viu o Salvador, o único caminho para ele. Mas depois que ele faz tudo o que ele faz, se revela, mesmo que a gente não creia e seja pecador e não mereça, salva e manda o inocente morrer no nosso lugar, ainda que a gente não mereça. Depois que ele nos toca, depois que ele nos salva, depois que ele nos dá o Espírito Santo, nós estamos em aliança com ele. Em aliança, eu sou o seu Deus. E você é o meu servo. E nós não estamos de brincadeira. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Ainda que essa idolatria seja mais abstrata. Porque pode ser uma ideologia. Pode ser um conceito. Não precisa ser necessariamente uma estátua. Pode ser um partido político. Pode ser o grande prazer no lazer que toma o lugar de Deus. Pode ser alguma coisa que toma o lugar de Deus. Não precisa ser uma estátua. Não terás outros deuses diante de mim. Quer você saiba ou não saiba, você está em aliança com Deus. Quando você recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, você está em aliança. Você foi salvo pela graça. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus morreu por você. Você está aliançado com Deus, não pelo sangue de animais que simbolizam Jesus, mas pelo próprio sangue de Jesus, o sangue da nova aliança. E a coisa é séria. Se nós fizermos como Acás, que não adiantava ter um Isaías lá, não adiantava. O homem não se arrependia. Mas nós podemos ser Ezequias. Ezequias já andava com Deus antes de ser rei. Fique sabendo isso. E logo no primeiro ano, no primeiro mês, no primeiro dia, ele botou a nação inteira para se voltar para Deus. Ele já começou o governo reinaugurando o templo. Lugar de arrependimento, lugar de adoração segundo as diretrizes de Davi e lugar de oração. Já começou o governo assim. Não é à toa que ele é o rei mais mencionado depois de Davi. Ele não está com todo esse espaço à toa. Depois de Davi, ele é o grande exemplo. Como Davi, ele teve sua fraqueza, quando ele mostrou o tesouro para a comissão da Babilônia. Nós temos nossas fraquezas, mas ele nunca serviu Baal. Ele nunca foi idólatra. Ele era do Senhor, pronto e acabou. E ele andou com Deus. Nós, como Ezequias e como Israel, como povo de Deus e como pessoa física, nós temos aliança com Deus. Ele é muito sério. E se nós levarmos Deus a sério, a gente não precisa ser bonzão. Deus não está esperando o bonzão. Deus está esperando o sincero. Pai amado, eu sou pecador, me perdoa. Pai amado, eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Deus está precisando do sincero, Ele está procurando o sincero, o íntegro, sincero. Não está esperando o bonzão. A vitória de Ezequias não é que ele era bonzão, ele começou se arrependendo. Eu e a família real aqui, nós vamos nos arrepender. Ele não era o bonzão.
Ele é o que reconhecia que era pela graça, pela misericórdia, pela ação salvadora de Deus, pelo inocente morrendo no lugar dele. Começou assim. Por isso que ele é um abençoado rei. Eu e você estamos em aliança com Deus. Basicamente é isso. Eu sou o seu Deus, você é o meu servo. Eu não estou de brincadeira e não fica de brincadeira comigo. Anda comigo, me tema e você vai ver as bênçãos, as vitórias e os livramentos de Deus. Porque nós estamos na nova aliança, presta bem atenção aqui. Talvez você não entendeu isso como se deveria entender. Segundo as promessas do Senhor, segundo a palavra de Jesus e dos apóstolos, eu e você somos templo de Deus. Deus habita em nós. Como Acaz brincou de abandonar o templo, a gente pode brincar também. Só que o templo sou eu e você agora, irmão. Como Acaz encheu de porcaria o templo, a gente pode encher o nosso coração, a nossa mente e o nosso corpo de porcaria. Como ele abandonou o templo, a gente pode nos abandonar como templo de Deus para o propósito de Deus. O templo tinha 3 propósitos: lugar de arrependimento nacional, e o servo de Deus que está em aliança com ele deveria ter uma vida de atenção para arrependimento. A gente não precisa adivinhar, nós temos o Espírito Santo em nós. Na nossa vida de oração particular, Senhor, sonda o meu coração. Faça eu perceber o que não é bom, o que não agrada o Senhor. Eu, como templo de Deus, eu preciso ser um lugar de arrependimento pessoal. De maneira coletiva ou sacerdotal, eu posso orar pelos pecados da igreja, pedindo perdão, clamando do Brasil, mas em primeiro lugar, de arrependimento dos meus pecados. Assim como o templo é lugar de oração e adoração, o meu coração, o meu ser, precisa ser um templo de oração e adoração. Entregar a minha vida, o meu coração, o meu ser. Eu preciso ser casa de oração e adoração. Não é este espaço físico enorme que é o lugar de adoração e oração, ainda que ele também seja consagrado a Deus. Mas se for só o espaço físico, sem verdadeiros adoradores, não vai ter adoração aqui. Adoração, o verdadeiro adorador tem que ser eu e você. Com o meu arrependimento, com a minha oração, com a minha adoração. Eu, pessoalmente falando, segundo a Bíblia, eu sou templo de Deus. O Espírito Santo está em mim. E segundo a Bíblia, eu, como templo de Deus, tenho que ter uma vida de humildade e de arrependimento. Eu, segundo a Bíblia, eu tenho que ser casa de oração e de adoração. Mas se eu for só caixa eletrônico, né, ou me relaciono com Deus como caixa eletrônico, papai, me dá isso, papai, está faltando aquilo, papai, eu quero um carro novo, papai. Isso é vida de oração e adoração, irmão? Do Deus vivo que habita em você? Se relacionar só com Deus Pai para pedir, me dá, isso é adoração. Isso é louvor. Nós somos o templo do Senhor. Nós estamos em aliança e nós somos templo do Senhor. Às vezes na nossa ignorância, não é maldade nossa, por falta até de compreensão bíblica, a gente faz um pouquinho de Acaz, né? Não tão ruinzão como Acaz, né? Porque nós somos do Senhor, nós estamos aqui na igreja, mas às vezes a gente é um pouquinho de Acaz, não é? Abandona o templo, abandona a oração, abandona a adoração, já acorda de manhã achando que é perfeito, não precisa soldar o coração, não precisa arrepender de nada, não precisa pedir perdão de nada. Então, eu como templo não sou mais lugar de arrependimento, nem de oração, nem de adoração. E como templo,
que eu sou tão fechadão assim, tão esquisitão assim, já não fico mais sensível para a voz de Deus e para a voz do Espírito Santo. Fico bem sequinho. Tem tristeza e tem depressão de natureza química, e os nossos irmãos precisam ir no médico tomar um remédio. Porque a gente é humana, tem que tomar remédio, viu, irmão? Aqui nós não é daquela igreja que manda jogar o remédio fora, não. Aqui a gente toma o remédio, viu, irmão? Deus pode curar, mas a gente toma o remédio. Até Deus curar, a gente toma o remédio. Porque nós somos humanos. Mas tem muita tristeza, irmão, que é o coração vazio da falta de Deus. É o templo seco, cheio de imundície, do pecado, da falta de arrependimento. Aquele servo que está em aliança e está pouco ligando. Está pouco ligando em orar, em adorar, em ser ministrado pelo Espírito. Está pouco ligando de se arrepender dos pecados. Está pouco ligando de andar com Deus. Deus é em último lugar e só para operar na campanha para resolver meu problema. Isso é cristianismo muito pobre. A despeito da vitória das campanhas, eu sou templo. Eu sou casa do Espírito Santo. Essa casa tem que estar bem limpinha de arrependimento de pecado, porque o Espírito Santo é santo. Eu tenho que ter algum prazer em Deus, em orar, em adorar, estar em comunhão com Ele, ser ministrado, renovado. E quando eu estou cheio do Espírito Santo, a maior parte das tristezas e dos desânimos e das frustrações vão embora quando o coração está cheio do Espírito Santo de Deus. Evidentemente que também existe descompensação química e às vezes as pessoas têm que tomar remédio, isso não é vergonha para ninguém. Mas a maior parte das tristezas tem a ver com o coração vazio, porque o povo de Deus que tem aliança não está andando sério com Deus. Estar em aliança é: eu sou o seu Deus e você é o meu servo. Eu habito em você. Nós estamos em aliança no sangue de Cristo e assim o Senhor nos tornou o nosso Pai Celestial. Mas como Ezequias, a gente pode renovar a aliança, viu? Sabia? Eu quero propor renovarmos a aliança. Concordam? A gente vai renovar assim. Eu vou orar na minha simplicidade e você vai responder, você vai orar em seguida, em voz alta, para Deus. Amém? Vamos fazer isso? Vamos ficar em pé? Mas nós vamos fazer assim. Primeira coisa, feche os seus olhos. 1 minuto de silêncio. No seu pensamento, você é templo de Deus, templo do Espírito Santo. Faça como Ezequias, purifica o templo. Faça como Ezequias, ele disse para sacerdotes e levitas: consagrem-se a Deus e consagrem o templo. Você é o templo. Consagre-se a Deus, consagre o templo. Você é o templo. A sua mente, o seu coração, você é o templo. Diante do Senhor em pensamento, consagre você, entregue você. Fala para o Espírito Santo, qual pecado que você tem que confessar? Qual é o pecado? Pergunte. A vitória de Ezequias é que ele não ficou papai isso, mamãe aquilo, papai acás, papai acás. Ele confessou os seus pecados diante do povo. Ele reconheceu que ele era digno de morte diante do povo, quando ele impôs as mãos sobre o bode, sobre os 7 bodes. Se você não tem pecado para confessar, você está melhor do que Ezequias, do que Davi.
nós, como templo do Senhor, também somos lugar de arrependimento, de oração e adoração. O novo templo, que é a igreja, que é eu e você, e não o espaço físico, é lugar de oração, adoração e arrependimento. Peça para o Espírito Santo trazer a sua mente. Eu, pessoalmente, gosto de confessar a minha incredulidade, como eu gostaria de crer mais em Deus e ter menos medo, mesmo ter menos temor. Eu gosto de confessar pecado de incredulidade, de egoísmo, de competição. Eu gosto de confessar pecado de falta de amor para com meus irmãos. Não sei o que o Espírito Santo vai pôr na sua mente, mas confesse o seu pecado. Nós estamos purificando o templo que somos nós mesmos, porque nós vamos renovar nossa aliança com Deus. Nós estamos em aliança. Não é vergonha nenhuma admitir diante de Deus que a nossa vida de oração às vezes é tão pobre, é tão infantil. As crianças que ficam, papai, compra isso, papai, eu quero aquilo. Muitas vezes é exatamente assim que a gente se relaciona com o nosso Pai Celestial. Papai, está faltando, papai, quero comprar. Nunca tem tempo de adoração. Nunca tem tempo de quebrantamento. Nunca tem sede pelo que realmente importa, que é Deus e a sua presença e o seu reino. Não que não devemos pedir, porque a Bíblia diz que é para pedir mesmo. Mas só pedir, sem adoração, sem arrependimento, que pobreza de relacionamento. Que pobreza de relacionamento com Deus. Não é vergonha nenhuma pedir perdão da nossa pobre vida de oração e de adoração. Não é vergonha. Aquilo que o Espírito Santo está falando com você e te tocando, confesse a Deus, você está purificando o templo. O templo é você. Você está purificando o templo porque você está em aliança. Ele é o seu Deus e você é o servo dele. Também não é vergonha se alguma coisa tomou o lugar de Deus, pedir perdão. Ezequias percebeu que o templo estava fechado e altares que não eram para Deus verdadeiro. No primeiro ano ele quebrou tudo, mandou quebrar tudo. Tudo que era altar, tudo que era ídolo, mandou quebrar, mandou queimar. Ele começou reinando, botando para quebrar. Aquilo que toma o lugar de Deus é ídolo e altar que você tem que quebrar. Você tem que quebrar. Você tem que confessar. Você é templo do Senhor e você está em aliança, e é aliança no sangue de Jesus. Não é aliança no sangue de Jesus, outrora simbolizado por animais. É literalmente pelo sangue de Jesus. Você nasceu 2000 anos depois da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Você está em aliança no sangue do Cordeiro. Purifica o seu templo, que é você mesmo, pelo arrependimento de pecados. Porque nós estamos renovando nossa aliança com Deus nesta noite. E nós queremos ser casa de oração e adoração. Não queremos só que orem por nós, por mais que seja muito importante orar uns pelos outros. Nós queremos ser o próprio intercessor. Nós queremos ser o próprio adorador. Nós queremos ser o próprio templo, lugar da habitação de Deus, ainda que Ele põe em nós só um pouquinho da sua presença, porque o céu dos céus não podem contê-lo. Mas Ele habita em nós, o suficiente para nos guiar, para nos ensinar,
para nos orientar, para nos usar para a sua glória. Tendo confessado os nossos pecados, conforme o Senhor trouxe à tona, e não é vergonha nenhuma dizer que muitas vezes somos meio incrédulos mesmo, muitas vezes nem oramos, nem adoramos. Tendo confessado os nossos pecados, vamos renovar nossa aliança com Deus. Eu vou orar e você repete. Pai celestial, obrigado pelo teu amor e misericórdia. Obrigado, Senhor, porque eu estou em aliança com o Senhor. É a aliança da graça e da misericórdia, a nova aliança no sangue de Jesus. Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Eu sou comprado por Ele, lavado no sangue dEle. Eu sou teu, eu sou teu templo, lugar da tua habitação, lugar do arrependimento, da oração e da adoração. Agora, Senhor, que o Senhor me perdoou dos meus pecados, pelo sangue de Jesus, eu estou me reconsagrando, me entregando completamente ao Senhor. Eu estou em aliança com o Senhor. O Senhor está em aliança comigo. Na prática, Senhor, é isso. Eu serei o seu Deus, e você será o meu servo. Aceita-nos, Senhor, como uma oferta agradável. Pedimos perdão da nossa pobre vida de oração, de adoração, de arrependimento de pecados, pela nossa baixa santidade. Oramos por avivamento, mas nós, como teu templo, inúmeras vezes, cheios de impurezas, cheios de incredulidade, cheios de arrogância, cheios de independência, sem arrependimento, sem fé, sem oração, sem adoração. Perdoa os nossos pecados e aceita-nos, Senhor, como uma oferta agradável. Eu quero me deleitar na tua presença. Eu não quero te buscar só para ganhar bênçãos. Ainda que seja bíblico pedir, eu quero me deleitar na tua presença. Eu quero ser um intercessor. Eu quero ser um adorador. Eu quero ser puro. Quero ser santo. Quero ter coração arrependido. Quero seguir o exemplo de Ezequias. Estou renovando minha aliança com o Senhor. Receba, Pai, e abençoa-me, em nome de Jesus. Amém. Você renovou sua aliança com o Senhor. Agora ande com Deus, você terá as vitórias do rei Ezequias.